poder pra libertar. Como posso eu temer? Muito boa noite, meus amigos da nossa programação do nosso Facebook ao vivo. Lembrando que esse mesmo vídeo ele estará na minha página do YouTube. Você pode acessar também vários vídeos criados, vários vídeos também de algumas transmissões ao vivo no www.youtube/Gerdau33. Lá você vai ver vários vídeos que eu criei, vários vídeos também com relação às transmissões ao vivo, e está lá, certo? O que eu quero trazer hoje para vocês é algo muito importante do que está acontecendo hoje em muitas igrejas, inclusive as igrejas evangélicas. Você vê que ontem nós falamos com relação à marca da besta. Eu tenho falado que a marca da besta, ela não é física, mas sim, a marca da besta ela é espiritual. E então eu falando isso e refletindo sobre isso, resolvi também fazer com relação às heresias, com as práticas de heresias dentro das igrejas evangélicas. Inclusive algumas das igrejas que eu vou citar, é uma das igrejas que eu estive dentro, né? Fui obreiro por 6 anos, dentro de uma dominação aqui da cidade de Campo Largo. Então, da igreja que eu vou falar da igreja em si, da cidade de Campo Largo. Ela abrange as outras cidades, vai abranger o mundo, vai abranger o Brasil inteiro. Mas eu estou falando daquilo que eu conheço aqui, que não é diferente nas demais. Então, para não chegar e dizer, Gerdau, você não pode falar de algo que você não sabe, você não pode falar de algo que você não conhece, não. Então, para não ter esse atrito, para não ter essa confusão, para não ter esse tipo de comentários, certo? Então, eu vou falar daqui da igreja de Campo Largo, que é igual às outras demais. Aí também já vou falando, quem não gostar do que eu for falar aqui e quiser me processar, vai em frente. Porque eu posso ter o Ministério Público ao meu favor, ao meu lado, e como ao Ministério Público para estar a favor de muitas pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo lesados com as práticas da teologia da prosperidade e também com as heresias de dentro das igrejas evangélicas. Na verdade, eu estou praticamente não só falando um pouco do que está acontecendo, mas também eu estou adaptando nesse adepto de chegar e dizer que eu estou denunciando essas práticas religiosas na enganação das pessoas. Então, na realidade, não são todas as igrejas que fazem isso. A maioria são as neopentecostais. Por quê? Porque a maioria são as neopentecostais. Porque um pastor sai de uma igreja tal, resolve abrir uma igreja. Aí ele resolve abrir uma igreja, desse outro sai outro pastor e assim vai. Cada pastor que sai de uma igreja, que é acostumado a viver na teologia da prosperidade, abre outras igrejas. Por isso que hoje existem vários nomes, várias igrejas evangélicas. Por isso que a palavra de Deus fala que igreja somos nós. O que nós devemos fazer, e que isso é obrigação de um cristão, é congregar. Mas você tem que saber aonde você vai congregar. Você tem que saber aonde você vai buscar o Deus, aonde você vai falar com Deus. Então, tem esse jeito de saber aonde você vai congregar. Geralmente eu posso chegar e dizer que seria melhor você procurar uma igreja que era bem mais, não vou falar de igreja rigorosa, é uma igreja mais tradicional, né? Geralmente uma presbiteriana, as igrejas batistas, né? As congregações cristãs são mais reservadas, então elas não têm essas heresias, não tem teologias, entendeu? Fala mais da redenção. O que tem acontecido hoje em muitas igrejas neopentecostais, inclusive a Igreja Universal do Reino de Deus, a qual eu estive dentro, a Igreja Mundial, que é a Igreja do Valdomiro,
que era o braço direito do Bispo Macedo, brigaram, tiveram atrito, vazaram fora e o cara resolveu abrir a Igreja Mundial. Como também existe a igreja do Algenor Duque, que é a igreja, se chama, me fugiu da memória, mas já vai aparecer o nome, entendeu? É uma igreja em que esse Algenor, ele era assim, unha e carne também com o Valdomiro, brigaram e ele resolveu abrir a igreja Plenitude de Deus. É o nome da igreja do Algenor Duque, a Plenitude de Deus. Como também tem a igreja do R.R. Soares, que também tem a prática da teologia da prosperidade, que também é a prática das heresias. Lembrando que o Bispo Macedo e o R.R. Soares são cunhados, né? Então são famílias, são familiares, são cunhados. Então brigam, um com o outro brigou, até que o Bispo Macedo abriu a Igreja Universal do Reino de Deus. No início da igreja, no início da trajetória dela, a igreja existia sim, era totalmente voltada para a salvação. Ela era totalmente voltada para libertar as pessoas. Ela era totalmente voltada a levar as pessoas ao arrependimento, ao pecado, levar as pessoas a ter um encontro, uma vida com Deus. Mas de lá para cá, as coisas foram mudando. De lá para cá, a marca da besta, o mundo, foi entrando de fininho, de pouco em pouco, nessas igrejas. Algumas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus. Eu não quero criticar a Assembleia de Deus, mas o pastor Silas Malafaias, um dia eu mesmo vi, se quiser eu posso postar o vídeo aí. Uma vez ele criticou, isso faz uns 5, 6 anos atrás, o Bispo Macedo e os demais pastores. Detonou com eles, falou um monte de asneira para eles, pela prática da teologia da prosperidade. Anos depois, ele mudou essa concepção, ele tirou essa ideia da cabeça dele, chegando a dizer em transmissão ao vivo que ele acredita na teologia da prosperidade. Mas por que eles acreditam na teologia da prosperidade? Porque é a única forma de eles arrecadar dinheiro para o benefício próprio. Eles falam que é para obra. Eles falam que é para obra, que é para obra de Deus, que é para isso, para aquilo. Sim, a maior parte vai mesmo ter que ter, vai para a obra mesmo. Eles vão ter que mostrar para o povo que as igrejas estão crescendo. Só que eles estão crescendo, só que eles estão se enriquecendo cada vez mais. Cada vez mais. O Bispo Macedo, ele construiu um patrimônio muito grande nas costas dos fiéis. Ele é o bispo, um pastor mais rico e milionário, na verdade milionário. Pelo ranking, ele está em primeiro lugar do homem mais rico que tem. Em segundo está o Valdomiro. Em terceiro, o R.R. Soares. O quarto está o Silas Malafaia e o quinto está o Algenor Duque. São pastores que querem viver nas costas do povo. São pastores que querem ter uma vida regalada nas costas do povo, nas costas dos fiéis. Em Mateus, capítulo 7, no versículo 15, diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Esses falsos profetas são justamente esses pastores que não falam da salvação, não falam da redenção, da palavra de Deus. Eles falam que, esses falsos pastores, esses falsos profetas falam que se você dá o seu tudo, Deus vai te abençoar. Que se você for dizimista, Deus vai te salvar. Que se você dá a sua melhor oferta, tudo que você de dentro da carteira colocar dentro da palavra de Deus, Deus vai abrir as portas para você. Heresia. Isso tudo se chama heresia. A Bíblia nos ensina que nós devemos dar a nossa oferta às alçadas com amor, com alegria, voluntariamente, aquilo que você pode oferecer. É pecado a igreja pedir o dízimo? É pecado a igreja pedir oferta? Não, não é pecado.
Até porque o dízimo e ofertas, ela é para manutenção da obra da igreja. Água, luz, aluguel, entendeu? Isso é normal de uma igreja pedir. É normal uma igreja pedir o dízimo. O que é anormal, o que é fora do contexto bíblico, é pastor chegar e dizer que se você não é dizimista, você é ladrão. Eles usam aquela palavra no livro de Malaquias 3:10, que diz que roubará o homem a Deus, onde Deus pergunta: aí todavia vós me roubais. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Só que se a gente levar para o Novo Testamento, não fala nada sobre isso. Tanto é que o dízimo, antigamente, no livro de Malaquias, ele foi dado a ordem para o povo de Israel, para sustentar a igreja, que antigamente, para sustentar aquele tabernáculo que hoje não existe mais. Então ali seria a lei de Moisés. Se você pratica o dízimo, se você é obrigado a devolver o dízimo para a igreja, então você tem que viver na lei de Moisés, incluindo o sábado. Você vai ter que guardar o sábado. Você vai ter que guardar o sábado. Agora, se uma pessoa resolve devolver o dízimo ou dar o dízimo para a igreja, ela vai fazer isso voluntariamente, porque você não é obrigado a ser dizimista. Você não é obrigado a ser dizimista. Ah, mas a Bíblia fala que você é ladrão. Não, Lá em Malaquias falam que estão roubando o dízimo, que estão roubando aquilo que era para o mantimento da casa dele naquela época. Hoje não. Jesus Cristo aboliu tudo isso daí. Por isso que eu vou chegar ao fundo da fogueira santa de Israel, da Igreja Universal. Por quê? Porque eles têm usado a palavra de Deus como sacrifícios. Abraão sacrificou. Eles falam, Abraão pegou o seu filho e foi sacrificar o seu filho, que é o Isaac. Só que Isaac não foi sacrificado. Ele foi levado pro holocausto, mas ele não foi. Aí eles invertem a palavra, que o Isaac de Abraão, hoje, nos tempos de hoje, é o teu salário, é as tuas férias, é o teu 13º, é sua casa, o seu carro, é tudo que você tem na sua carteira, a sua conta bancária. Aí eles também usam Gideão. Gideão, para ir para a guerra, pegou o melhor boi que teve e sacrificou a Deus. Hoje, o boi de Gideão, nesta época, é o teu salário, o teu dinheiro, o teu pagamento, é tudo que você tem na sua carteira, sua conta bancária. Esse é o boi que a Igreja Universal e a igreja também Algenor Duque está passando. Uma outra coisa também que eles têm usado, Elias. Elias desafiou os 450 profetas de Baal, fez um altar, colocou um novilho ali, jogou água e tal, e fez um sacrifício ali para o fogo descer. Esses sacrifícios, eles invertem na palavra. É o seu dinheiro, é a sua grana, é o teu salário, 13º, férias, tudo isso que se tiver na sua carteira, conta bancária, é o seu sacrifício. Então eles têm usado muita palavra de Deus com relação aos holocaustos do passado. Eu vou explicar. Você que é da Igreja Universal ou de outra igreja que está praticando isso, eu vou explicar. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que aprender um pouco de teologia para você saber, com teologia, com fundamentos bíblicos. Antigamente, de Malaquias para trás, que é o último livro do Velho Testamento, é o Malaquias. Do Gênesis ao Malaquias, os sacrifícios antigamente eram feitos, sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Para você chegar até Deus no Antigo Testamento, para você chegar até Deus, você teria que ter um sacerdote para fazer isso por você, ou por um profeta. Se você for ler, a maioria ali foram tudo profetas que foram resolver a situação, e sacerdotes. Aí quando era para ir para a guerra, o povo que ia para a guerra, o povo que queria fazer alguma coisa, eles consultavam a Deus através de quem? Dos seus profetas, através
dos sacerdotes. E ali eles apresentavam holocaustos a Deus para que Deus possa responder. Então eles se chegavam até Deus através de sacrifícios, que são sacrifícios animais, e não agora. Ah, Gerdau, mas na época não existia dinheiro. Existia dinheiro sim. Existia dinheiro sim. Eu não vou procurar aqui na Bíblia, mas se você quer ler a Bíblia, é só ler a história de Abraão. É só pegar aquela parte onde Abraão vai enterrar a esposa dele. Quando Abraão vai enterrar a esposa dele, ele já pergunta por quantos ciclos ou drenários será cobrado. Aí o cara vai falar o valor estipulado para enterrar a esposa de Abraão. Então significa que o dinheiro já existia desde Gênesis até nos dias de hoje. Porque se fosse sacrifícios financeiros, com certeza Deus iria pedir para você vender tudo que se tem no passado, né? Para o povo vender o que tem, pegar o ouro que tem e sacrificar o seu dinheiro. Mas não, era sacrifícios do quê? De bois, o melhor boi. Porque o que chamava atenção, o aroma que chamava a Deus, era a gordura do sacrifício. Então, se você acha que você deve sacrificar o seu dinheirinho para as igrejas, se você acha que deve fazer isso, então você tem que partir para os sacrifícios animalescos também. Então seria melhor então você pegar o dinheiro que você tem, comprar um boi, que custa caro, deve custar aí uns 2, 3 mil reais, de comprar esse boi, sacrificar o boi, queimar a gordura e toda a carne do boi você sustentar os pobres. Talvez isso seria um dos melhores sacrifícios que você poderia fazer nos dias de hoje. Ah, mas daí não vai para a obra de Deus. Claro que não. Vai para as igrejas em ruína, que somos nós, pessoas que precisam comer e se vestir, pessoas que estão sofrendo e padecendo, e não para sustentar pastores. Por isso que lá no livro de, eu separei aqui, de 2 Pedro, no livro de 2 Pedro, no capítulo 2, eu vou ler o versículo 1 ao 3, diz assim, o título já fala, os falsos mestres e enganadores, ou seja, os falsos profetas, os falsos pastores, pessoas que estão enganando o povo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ao coração do ser humano, por isso que eles estão caindo nas ideias desses pastores. A avareza, que é pecado, um dos frutos da carne é a avareza, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, negócios com palavras fingidas. Eu vou dar uma pausa aqui, negócios com palavras fingidas. A igreja, ela fala assim, negócio com palavras fingidas. Você quer prosperar, meu amigo, minha amiga? Pega o envelope da fogueira santa e sacrifica tudo que você tem. Você quer ter uma família restaurada? Você quer ter um casamento restaurado? Faz um voto no altar. Coloca o que você tem do melhor valor, uma quantidade X, e oferece a Deus, que Deus vai te abençoar. Ah, você quer ter o seu filho das drogas? Participe da fogueira santa de Israel, pega o seu envelope, sacrifica o seu tudo, dê o seu melhor, o seu tudo. Está desempregado? O valor mínimo da fogueira santa para o desempregado é de R$1.000.
desempregado. Então coloca tudo que você tem. Tá desempregado? Vem fazer a corrente da prosperidade que Deus vai abrir as portas. Tá aqui. Negócios com palavras fingidas. Palavra de Deus e não são minhas. Continuando. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormitará. Ou seja, já tais esses falsos pastores, eles têm usado muito essa teologia da prosperidade, praticando heresias. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, elas têm praticado muito secretismo. Elas falam das outras religiões, eles falam das outras religiões, eles falam mal da Igreja Católica, por eles se curvar diante desses ídolos, posses ídolos, que são pecados, mas eles criticam a macumba, eles criticam os macumbeiros, eles criticam, mas eles estão praticando o secretismo também, com objetos ungidos. Esses dias aí eu estava vendo foi num vídeo que mandaram, que foi recente até, um pastor do Fala Que Eu Te Escuto, que ele, antes de fazer a oração, ele falou assim, pega o seu copo com água, coloca sobre o televisor que a gente vai fazer oração. Só que ele falou diferente. Ele pegou, vai na geladeira, pega a sua cerveja, ou a sua pinga, se não tiver uma água, pega a sua cerveja, engraçado, se não tiver uma água, tem torneira de tudo quanto é lado na casa de um peão. É torneira no banheiro, é torneira na pia, é torneira na garagem, tem torneira de tudo quanto é lado. E ainda tem geladeira que com certeza tem água. Chega lá e fala, se não tem água, então coloca aqui no seu receptor um copo de cerveja, sua latinha de cerveja, ou a sua cachaça, que a gente vai consagrar a Deus. Heresia. Tudo prática de heresia. E isso não fala do Que Eu Te Escuto, que é um programa da Igreja Universal. Uma outra heresia, que são os objetos. Eu deixei anotados aqui, para você ter uma ideia de como que é. Então eu estou falando daquilo que eu pratiquei junto com eles, e estou falando daquilo que eu sei. Objetos ungidos, que as igrejas estão praticando, que é o secretismo. Eles colocam como pontos de contato. Meu amigo, minha amiga, se for para fazer isso, pontos de contato, então eu pego essa chave que ela representa a sociedade alternativa, representa a liberdade de expressão, representa o seu direito, representa a sua vinda de ir e vir aonde você quiser. Essa chave se chama a chave da sociedade alternativa. Então eu posso consagrar ela a Deus, ungir ela e fazer ela de ponta de contato. Mas ponto de contato para quê? Para me tocar onde? Eu quero um emprego, vou lá e toco na empresa. Eu quero isso, vou lá e toco. Eu vou lá naquela concessionária, eu vou querer aquele carro, vou lá e toco. Então se for isso, então eu posso consagrar essa chave. Mas se eu fazer isso, estou praticando heresia, porque Deus não abençoa com esse tipo de coisa. Não vem com esse papo que não abençoa. Se tem gente da Igreja Universal dizendo que abençoa, então você vai escrever no comentário e você vai me dizer que abençoa e vai contar a sua história. Se for daqui da Igreja Universal e colocar algum testemunho, eu vou dizer que é mentira, porque eu conheço todos eles. Obreiros, principalmente obreiros, porque pastor ele vai e volta. Pastor não mora na cidade, mas os obreiros sim. Os membros que eu conheço da igreja, eles moram sim. As práticas das heresias com objetos consagrados ungidos. Sal grosso. A Igreja Universal e muitas outras igrejas também, elas têm usado muito sal grosso. Só que esse sal grosso, ela vem da Umbanda para tirar os maus espíritos. E realmente é verdade, porque eu me lembro que quando eu servia os encostos ao demônio junto com a minha avó, que eu era cambone, eles tinham muitos sal grossos. Então eles falavam para os outros, que falavam, tá acontecendo isso lá em casa. Aí eles chegavam e falavam, não, você pega o sal grosso e espalha. Eu já esparremei um monte de sal aqui em casa.
acreditando que ninguém iria subir aqui e que o mal vai sair e tudo mais. Você vê que é secretismo. Então, o mesmo sal grosso falado nas igrejas, nessas igrejas evangélicas, é o mesmo sal que falam da Umbanda, que a Umbanda usa. Rosa ungida, que é usada nos despachos e nas oferendas de Iemanjá. E a Igreja Universal e as outras demais igrejas também têm trazido muitas rosas. Ah, vamos consagrar essa rosa, você vai deixar no canto da sua casa, e todo mal que tiver nessa rosa, na sua casa, na sua vida, na sua família, vai cair tudo nessa rosa. A rosa vai murchar. Obviamente, meu amigo, minha amiga, que a rosa vai murchar. Qualquer flor que você colocar fora de uma água e onde não tiver uma raiz, ela vai murchar. Isso não significa que o mal caiu na rosa e a rosa murchou de tanto mal que tinha, que era carregado à sua casa. Não, ela murchou porque ela não tinha uma raiz forte para ela se manter firme. E são as mesmas rosas que é feito de oferendas para Iemanjá, na praia, principalmente nesses fim de ano. Ah, a rosa representa Jesus, que é a rosa de Sarão. Representa coisiça nenhuma. Heresia. Nada mais é do que heresias. Água fluidificada. Água. É a mesma coisa que nem eu falei do Fala do Cristo Escuto. Vamos colocar uma água ali, vamos consagrar. Você vai beber dessa água. O câncer que tiver em você, você vai beber dessa água, você vai ser curado. Ah, você está com AIDS, você vai beber dessa água, você vai ser curado. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, então você vai beber dessa água, você vai estar curado. Eu anotei aqui que é para trazer influência espiritual no corpo. Meu amigo, minha amiga, se você está doente, vai no médico. Não que Deus não cura, Deus cura sim. Sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus cura. Mas Ele não vai curar através de uma água, através de uma rosa, através de um ponto de contato. Ele vai curar você mediante a sua fé, mediante as suas orações, as suas súplicas. Ele vai curar você quando você começar a fazer os seus exames nos médicos, que você tem que fazer exame. Uma pessoa com câncer cristã, sabe, ela faz exame e ainda ora a Deus e é curada. Uma pessoa ímpia que está com câncer, que não tem Deus, ela só faz exame e ainda morre. Olha a diferença. Agora, beber uma água e dizer que vai ser curado, heresia. Nada mais é do que heresia, porque esse mesmo copinho com água que eles te dão, que eles falam que é de graça, claro, eles vão dar de graça ali, só que no final vai ser colocado em cima do que foi dado para você com as ofertas estipuladas, porque na Igreja Universal eles estipulam a oferta do povo. Na Igreja Mundial, nas outras igrejas, nas neopentecostais, eles estipulam as ofertas das pessoas. Se você pode dar com 1.000, vem aqui na frente. Se pode dar 2.000, vem aqui na frente. Passa o seu cartãozinho, assim que eles falam, coloca o seu cartão aqui, já vai estar lá um pastor, um obreiro, com a maquininha. Passa o seu cartão aqui, né? Então, ainda eles falam assim, você não tem desculpa. Se você não carrega dinheiro na sua carteira, pelo menos no cartão da sua conta você tem. Passa o seu cartão aqui, coloca aí R$2.000, R$1.000, R$100. Ah, se o seu melhor é 50, ou é 100, ou é 10, é 20, depois vai abaixando, até chegar no valor mínimo lá, R$10. E eles nem falam, então se tem 5, 3, 2, 1, pode trazer. Não, se tenta R$10, se coloca. Aí obviamente tem gente que vai lá e coloca 5, 3, 2, R$1. São ofertas estipuladas. E quando se trata de oferta estipulada, meu amigo, minha amiga, eu vou te dizer por que eu vou falar aqui para você. Por que esses pastores, eles estipulam as ofertas de diferentes reuniões? Cada pastor tem uma reunião. Uma igreja que tem 4 pastores, são várias reuniões. A reunião que arrecada mais. Há uma briga entre eles para chegar e dizer qual reunião que arrecada mais dinheiro.
E lá no templo maior, com as igrejas, onde que, digamos que é a mãe de todas as igrejas dos bairros, vai chegar e dizer qual é a igreja que mais tem arrecadado durante o mês. Você sabia que um pastor que conseguia arrecadar mais dinheiro, ele consegue viagens para Israel? Por isso que a gente vê por aí pastores indo a Israel. Ah, nós vamos ao Israel, nós vamos levar os seus pedidos para Israel. Meu amigo, minha amiga, eles já conquistaram essas viagens digamos lá, como prêmio, entendeu? A igreja que arrecadar mais dinheiro, o pastor vai ter como prêmio uma viagem para Israel, um carro novo, um apartamento melhor para se morar, e pode até assumir uma igreja melhor ainda até. Então, eles usam essas práticas, e o povo, na inocência, algumas na inocência, algumas, na inocência, vai lá e dá o seu melhor, dá o seu tudo, achando que Deus vai abençoar. Se você não orar, não jejuar, meu amigo, se você não buscar Deus, não se render a Cristo, nada vai adiantar. Você pode dar tudo que você tem. Se não tiver uma vida com Deus, meu amigo, minha amiga, já era para você. O próprio Senhor Jesus fala: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, que as demais outras coisas serão acrescentadas. Quais são as demais coisas que serão acrescentadas na vida de um cristão verdadeiro? Financeiramente. Você vai saber lidar com o seu dinheiro, no teu trabalho, com a sua família. Você terá uma família abençoada. Ainda que a sua família seja incrédula, serão abençoados da mesma forma. Eu falo isso por mim. Eu estou vendo que a minha família está sendo abençoada por Deus. E são incrédulos, não vão na igreja. O único que vai na igreja é eu. O único que tem se rendido mais a Cristo sou eu, da minha família. A minha esposa ainda vai, de vez em quando vai. Com certeza nós vamos agora domingo, que ela gostou de ir nas folgas dela, é na igreja batista. Eu vou levar ela na igreja batista e vamos lá se render a Cristo e buscar a nossa salvação. Congregar. Isso se chama congregar. Como também já vou numa outra igreja, que tem uma irmã de um grupo aí, eu acho que ela deve estar assistindo. Com certeza ela já me convidou para ir na igreja. Ela mora lá no Ferraria. Então um dia eu vou na igreja que eu fui convidado. Não vou abrir mão desse convite, porque eu estou aqui para congregar a Deus. Fitas e pulseiras, que eles falam assim: fitas e pulseiras. Fitas e pulseiras são semelhantes àqueles do Senhor Bonfim. Semelhantes, veja só. Você que recebeu a fita vermelha, vem na próxima semana, na sexta-feira, cortar essa fita vermelha, arrancar o mal da sua vida, e você vai receber uma fita azul da cor do céu. Veja que são objetos que não tem nada a ver. Falo que é ponto de contato. Ramo de arruda para afastar as coisas más. Até arruda as igrejas têm usado. Tudo heresia, meu amigo, minha amiga. São objetos que eles falam objeto de ponto de contato, mas é heresia. E se você está dentro dessa igreja, você está praticando heresia junto com eles. Infelizmente, eu vou falar a verdade, você vai perder a salvação. Você vai perder a salvação. Um dos motivos que me fez sair da Igreja Universal, por último agora, que eu saí. Primeiro, eu vou falar, por que, Gerdau, que você saiu da Igreja Universal pela primeira vez? Eu não saí, eu fui expulso da igreja. Era 6 anos de obra como obreiro, 5 anos eu estava sacrificando. Chegava a Fogueira Santa, eu dava todo o meu salário. Deixei de pagar aluguel, já fiquei sem água, já fiquei sem luz, já fiquei sem comer. Eu me lembro perfeitamente que eu e minha esposa, nós estávamos comendo até virado. Tanto virado, chegou a enjoar. Pinhão, essas coisas. Porque nós não tínhamos o que comer. Por quê? Porque era tudo sacrificado. Não vi nenhum resultado. E estava morando de aluguel, andando de a pé, pegava ônibus. Não via nenhum resultado. Um dia deixei de fazer isso. Falei com o pastor:
uma das primeiras coisas que o pastor fez, tirou o núcleo da minha mão, tirou o pré-adolescente e o grupo jovem da minha mão e não deixou mais eu colocar o uniforme. Terminou a fogueira santa, ele falou: a partir de hoje você não é mais obreiro, porque obreiro que não sacrifica é aquele obreiro, certo? Que não sacrifica, ele não crê no sacrifício, então não merece nem estar na obra. Aí já discutimos, ele já me expulsou da igreja. Tempos depois, retornei para a Igreja Universal. Já faz pouco tempo que eu saí fora. Vai fazer acho que uns 4, 5 meses por aí que eu saí fora. Retornei para a Igreja Universal. Quando eu retornei, caí justamente na época de Fogueira Santa, no mês de junho e julho. A primeira coisa que um pastor fez, que me chamou no canto, perguntou: você vai sacrificar o seu carro? Eu olhei para ele e falei: capaz que eu vou sacrificar o meu carro. Aí só para ver o tipo, que o meu carro está quitado. Bom, se a igreja aceitar o meu carro, que está com dessa grossura, para pagar a prestação do carro, eu até entrego de mão beijada. Não, daí não. Quer dizer, tem que ser quitado. Assumir a prestação, assumir as contas, eles não querem. Eles querem aquilo que você suou, trabalhou para pagar, que você se arrebentou para pagar, para manter o nome limpo, para simplesmente chegar e colocar lá no altar as chaves e pronto, fica por isso mesmo. Se você dá o seu palio, Deus vai te dar uma Ferrari. Mentira, heresia. Você só vai ter sua Ferrari se você juntar um grande volume de dinheiro, trabalhar, entendeu? Para você comprar uma Ferrari. E ainda você tem que ter condições financeiras também para sustentar uma Ferrari, para sustentar uma Lamborghini, para sustentar as documentação do carro, que custa muito mais caro do que você imagina. E Deus não vai te dar isso. Tem gente que chega a dar testemunho: eu fiz a fogueira santa e Deus me deu esse carro. Aí todo mundo: Deus deu esse carro pro fulano. Mas acontece, meu amigo, minha amiga, que ele tá com a Bíblia dessa grossura para pagar as prestações do carro. E se ele não pagar, a seguradora ou o responsável ou o banco vai lá e vai tomar o seu carro de volta. Deus é pai. Agora vamos fazer o seguinte: você é pai, você é mãe. Você vai dar um carro pro seu filho, um carro. Vamos falar de carro, coisa grande. Você vai dar um carro pro seu filho. Mas vem cá. Você vai dar esse carro de presente pro seu filho? Você vai dar esse carro de presente pro seu filho quitado? Ou você vai dar o carro pro seu filho e ainda um carnê dessa grossura pro seu filho pagar as prestações do carro? Que presente é esse que Deus dá para você pagar? Que presente é esse que eu vou dar pro meu filho pagar? Que presente é esse que você vai dar pro seu filho pagar? Geralmente a gente dá presentes que a gente paga com o nosso bolso. Sim ou não? A Igreja Universal, ela está numa campanha chamada Fogueira Santa de Israel dessa data. Por isso que eu saí. Eu saí da igreja, eu falei ontem com relação à marca da besta, de como eu abri os meus olhos. Eu sempre chegava 20, 30 minutos antes da reunião, não ficava de papo furado com ninguém, dobrava o meu joelho, orava a Deus, pedia a Deus orientação, pedia a Deus para falar comigo durante a palavra, durante o que foi feito na igreja, que seja tudo orientado por Deus, né? Que eu estou ali em espírito e em verdade para congregar, não me interessa quem está do meu lado, quem está à frente, quem está atrás, o que me interessa é que eu estou congregando e tal, e ficava lendo a Bíblia. Quando começava a reunião, eu já estava praticamente na fé, digamos assim. Só que aquilo ali foi abrindo os meus olhos. E acontece nesse mês agora, de novembro até dezembro, a tal da Fogueira Santa na Igreja Universal. Essa Fogueira Santa é sacrifícios financeiros. Eu estava vendo um vídeo do bispo Renato Cardoso, que é genro do bispo Macedo, ele dizendo bem assim que você tem que fazer diferente. Ele fala: nós vamos fazer diferente. Nós não coisa nenhuma. Você, né? Ele fala: nós devemos fazer diferente. Vamos fazer diferente esse ano. É sempre a mesma ladainha. Vamos fazer diferente esse ano. Anos e anos e pós anos, vamos fazer diferente esse ano.
O que vão fazer? Vamos fazer diferente esse ano. E quantos do mundo, no caso você, ou eu, que falo eu, e quantos do mundo, aquelas pessoas que não estão de dentro da Igreja Universal, é tudo do mundo. E quantos do mundo vão gastar dinheiro com Natal, com luzes, com festas? Você vai fazer diferente. Você vai sacrificar tudo para Deus. Eles falam assim, você vai sacrificar tudo para Deus. Eles colocam toda a sua força, todas as suas lábias, igualzinho faço o profeta. Você vai sacrificar tudo para Deus. Você vai dar o seu 13º, o primeiro e o segunda parcela. Você vai pegar a festa e vai colocar no envelope. Você vai pegar o seu salário e vai colocar no envelope. Você vai vender o seu carro. Você vai vender a sua casa, o seu terreno, o terreno que está lá, que você não usa mais, que você não quer, não construi. Vende ele. Coloca a escritura aqui no altar. Pega o seu envelope, coloca o seu tudo. Você está desempregado, você que é desempregado, você que é aposentado, o valor mínimo é de R$1.000. E ali começa a estipulação para pegar o envelope da Fogueira Santa. E isso ocorre a cada 2 meses no ano. Entre junho e julho, uma Fogueira Santa. Novembro e dezembro, uma outra Fogueira Santa. E aí eles conseguem segurar essas pessoas que praticam essas heresias, junto com eles, de segurar eles na igreja. Por quê? Porque vai lá dar o seu tudo, e daí acaba a campanha, não recebe a bênção de Deus, fez uma bola de neve, está endividado. E aí para eles segurar pessoas, aí já jogam as pessoas para as reuniões de segunda-feira. Você que está endividado, você que está com o nome no SPC, venha na reunião da prosperidade, que é a reunião de segunda-feira, a qual a Igreja da Graça, do R.R. Soares, e também a Igreja Mundial também tem essas reuniões. Aí ele segura essas pessoas, essa pessoa vai, achando que praticando essa heresia, essas correntes, Deus simplesmente vai lá, vai tirar o nome da pessoa do SPC. Nem o Ciro que falou isso daí, que ia tirar o nome do SPC se ele fosse presidente de todo mundo, nem o Ciro conseguiu ganhar as eleições com essa palavra. E Deus jamais vai chegar e do nada vai tirar o teu nome do SPC. Deus jamais vai chegar para o agiota, vai descer lá do céu para o agiota e dizer que você não vai pagar a conta. Deus jamais vai chegar para uma loja, tirar o teu nome do SPC porque você não pagou a sua conta. Meu amigo, minha amiga, se você não pagar, se você não trabalhar e não pagar, teu nome vai estar sujo com reuniões e com envelope e tudo mais, teu nome vai estar sujo do mesmo jeito. E aí a pessoa não consegue sair dessa situação, ela continua com a mesma situação. Eu estou falando aqui da Igreja Universal de Campo Largo, que eu conheço todos os obreiros. Se me apresentar um obreiro que foi abençoado na Fogueira Santa de Israel, eu quero que me apresente. Porque todos os testemunhos que eles deram, que eu assisti, quando eu estava na primeira Fogueira, quando eu estava na Fogueira Santa, que eu voltei, quando eles deram o seu testemunho de Fogueira Santa, todos os testemunhos foram testemunhos falsos. Ai daqueles que dão testemunho falsos. Está na Bíblia. Eles dão testemunhos falsos. Eles não têm nada aquilo, não. É tudo testemunho falso. E eu conheço e falo isso abertamente, sem medo de errar. Porque quando se trata de Fogueira Santa, de sacrifícios financeiros, que são sacrifícios grandes, enormes, é para você ser empresário. Do tempo que eu conheço esses obreiros, do tempo que eu conheço muitos membros dentro da Igreja Universal daqui de Campo Largo, de alguns membros que eu conheço da Igreja Mundial, dessas igrejas aí, de tanto sacrifício financeiro que eles fazem, hoje era para serem grandes empresários, ícones em revistas, e não são. Era para gerar mais empregos para sua cidade e não consegue gerar. Empresários que estão praticando essas heresias também estão dando o seu tudo. Tem empresas que estão deixando até trabalhadores sem salário, porque estão colocando até o dinheiro do trabalhador, do empregador lá, no altar. Se fosse realmente tudo isso que eles falam, tudo isso que eles estão mostrando,
Então era para nós ter obreiros aqui na cidade de Campo Largo, era para ter obreiros sendo empresários. E não tem obreiro aí que tem lojas aí que não entra uma mosca. Não entra uma mosca. E quando você vai comprar alguma coisa, até as suas roupas que eles vendem, até o objeto que eles vendem, sai muito mais caro do que a loja do vizinho, que é a loja de um ímpio. Até nisso. Até nisso. E não consegue prosperar. Teve um aí que deu a sua Ferrari, se não me engano é uma Ferrari que ele tinha, um baita de um carro. É o sonho dele, sonho de criança ele deu. Foi lá e sacrificou. Colocou no altar. Até gravaram lá, pra mexer com o sentimento das pessoas. Gravaram, eu assisti, eu vi isso, eu tô falando porque eu vi com esses olhos, eu vi. Colocou lá. Mostrando lá, tá pegando, beleza. De repente, chegando à próxima fogueira santa, ele conseguiu um serviço para fazer o serviço e já vai ser depositado na conta dele 50 mil reais. Que eu acho que não é tudo isso não. Mas por mais que seja 50 mil reais, vem cá, você acha que isso é bênção de Deus? Não, não, porque foi depositar na conta dele 50 mil reais depois que ele sacrificou a sua Ferrari para Deus. Olha só, mas peraí, aí eu comecei a tirar a conclusão, mas peraí, se eu sacrificasse a Ferrari para Deus, com certeza Deus iria me abençoar com uma Lamborghini, com certeza Deus iria me abençoar com um iate. Aliás, com certeza Deus iria me abençoar com algo muito maior do que eu coloquei ali. Porque quanto maior sacrifício, é maior a bênção de Deus. É o que eles falam. 50 mil reais, que se é 50 mil reais? É o valor de uma Ferrari? Claro que não. Que Deus é esse que aceitou um sacrifício que vale 100, 200, 30, 300 mil reais? Para lá na frente abençoar o seu servo com 50 mil, 20 mil reais. Menos ainda. Tinha que ser maior. Tinha que ser maior. Já vi gente chegar e dizer, eu sacrifiquei, eu dei o meu tudo, eu dei o meu salário e Deus tirou o meu filho das drogas. Heresia, é mentira. Se Deus tirou o filho dessa pessoa das drogas, não foi por causa de sacrifício financeiro, foi por causa das suas orações, foi por causa das suas súplicas de madrugada, porque viu que o seu filho não chegava na sua casa, porque ela sabia que pode a qualquer momento alguém dar um telefonema ali, dizer que ele morreu, que foi assassinado, que está caindo nos cantos drogados. Foi por causa das suas orações, das suas súplicas que Deus atendeu. E aí quando entra nesse movimento de fogueira santa, quando a pessoa está orando a favor disso tudo, aí entra a fogueira santa, vai lá e pega envelope e coloca alguma coisa ali. Coloca o seu salário ali. Aí diz que o filho saiu das drogas. Mas vem cá, se realmente o filho saiu das drogas por causa de uma fogueira santa de Israel, por que não converteu? Porque sair das drogas é uma. Agora, está de dentro da igreja que não está, é outra história. Pera aí, a obra de Deus, ela é completa, meu amigo, minha amiga. Deus, quando faz a obra, ele faz por completo. Ele não faz uma obra na vida de uma pessoa por metade. Ele faz uma obra na vida de uma pessoa por completo. Por completo. Eu sacrifiquei, Deus restaurou o meu casamento e graças a Deus até o meu marido está na igreja. Não é sacrifício. Não é. Porque se ele se converteu, meu amigo, minha amiga, porque ele que se rendeu a Cristo, não foi por causa do seu envelope, não foi por causa do seu sacrifício ou algum voto qualquer. Se ele se converteu ao Senhor Jesus, porque foi ele que se rendeu a Cristo, não foi por causa de envelope não, porque se fosse assim, toda a família do povo da Igreja Universal, da Igreja Mundial, de todas as igrejas evangélicas, neopentecostais que pratica a teologia da prosperidade,
toda a família seria uma família abençoada e convertida a Cristo. E não são. Tem obreiros aqui que eu conheço, que faz o serviço por fora, trabalha por conta, é ser pedreiro. Andou pegando o pessoal aí da favela, que eu conheço, para trabalhar junto com ele. E sabe como é que é, né? O pessoal foi. Você acha que ele pagou? Não pagou até agora. Se não me falha a memória, até agora não pagou. E não vai pagar, porque agora vai ter fogueira santa, ele vai botar tudo que tem no altar. Lá pro pastor, não é nem para Deus, lá pro pastor. Só que essas pessoas que ele deve, são pessoas que usam drogas, são pessoas que não dão nada para a vida. Isso significa que, a hora que se injuriar, vão arrebentar ele no cacete. E se não executarem ele, aí vou dizer que é Satanás. Não, não é Satanás, não. Falta de caráter. Falta de caráter. Tem obreiros aqui, que eu conheço, que tem a maior panca. Uniforme bonitinho, cabelinho, pá, rostinho, pá, barba feita, maior punk. Mostra aquele, estufa o peitão, como se diz que é o homem de Deus. Mas quando você for olhar a vida dele, tá pior do que a nossa. Tem obreiro aí que chega atrasado no seu trabalho. Que obreiro é esse? Que testemunho é esse que chega atrasado no seu trabalho? Que falta, inventa mentira, falta. Enfia atestado, ou membro, ou algum evangelista. Livro de Colossenses diz bem assim, 2:8, que é justamente para esses que estão de dentro das igrejas. Colossenses capítulo 2, no versículo 8. Já diz o título, lá em cima já diz o título, exortação à firmeza. Mas eu vou ler aqui. Aliás, advertência acerca das falsas doutrinas. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa. Toma cuidado, que o pastor não te prende, meu amigo, minha amiga. Falando que se você não dá o dízimo, você está no inferno. Se você não dá o seu tudo, você está no inferno. Toma cuidado, heresia. Falso profética, sai fora enquanto há tempo. Todo mundo, muita gente tá saindo fora. Deixa que fala mal de você. Todo aquele que sai da Igreja Universal, eles falam mal da gente. Tanto é que tem um aí que fica, se ele continuar, se ele tiver aí, ou tiver alguém que é da igreja de Campo Largo e tiver aí me ouvindo, já dá o recado para ele. Se continuar falando mal sobre a minha pessoa, eu vou no Ministério Público denunciar. Ela já deveria denunciar a Igreja Universal de Campo Largo se eu quisesse. Sabe por quê? Porque o tempo que eu tava lá, eu contribuí com R$100 para comprar banco para a igreja, para a inauguração da nova catedral. Até agora não tem esses bancos. A igreja foi inaugurada sem os bancos, foi inaugurado com cadeira. E ainda o pastor mentiu, dizendo que teve empresário ali, abençoado por Deus, que pagou a metade já dos bancos. Então a arrecadação era mínimo, valores pequenos. Cadê os meus R$100 para aquele banco? Então eu posso muito bem no Ministério Público denunciar. Por isso que todos que eu falar da igreja com heresias, eu estou denunciando essas igrejas com práticas teológicas e heréticas, levando as pessoas ao inferno, levando as pessoas à destruição, à ruína. E aí fala, estão falando mal porque é perseguição. Tá perseguindo você porque você dá o dízimo. É o diabo. Não é o diabo, não. Não é perseguição do diabo, não. Quer ser perseguido? Quer ser perseguido? Quer ser odiado por Satanás? E ser perseguido por ele? Vai ganhar almas. Mas ganhar almas, não levar convite de igreja para trazer para a igreja. Ganhar alma, vai falar de Jesus.
vai falar de Jesus, vai falar da salvação, vai convencer a pessoa a se arrepender dos seus pecados. Aí você vai ver o que é perseguição. Aí você vai ver o que é Satanás perseguir uma pessoa. E não quando se convida para uma igreja e a igreja chegar lá e ainda arrancar. Tem pessoa que é rica, ela é rica, ela vai na igreja, ela se rende aos conceitos da igreja, ela é rica, se rende aos conceitos da igreja, só que ela é rica com dinheiro e tudo mais, certo? Só que ela, lá dentro, ela está destruída por dentro, casamento destruído. Aí entra a fogueira santa, sabe o que acontece? Essa rica acaba ficando pobre, porque ela vai lá e dá o seu tudo. E aí quem está enriquecendo é o Bispo Macedo, é o Agenor Duque, é o Valdomiro Santiago. Esses pastores estão enriquecendo. A Bíblia fala, está aqui, está falando, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estais perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestades. Falsas doutrinas, enganando as pessoas. Quando eu deixei de sacrificar, quando depois que fui expulso e tudo mais, aconteceu tudo aquele rolo comigo e com a minha esposa. Vê se eu moro de aluguel. Eu não moro de aluguel. A minha casa não é uma das casas boas, não. Não é uma das casas boas, não. Certo? Eu sei que tem gente que tem casa melhor do que eu. Até os de dentro da igreja tem gente que tem casa melhor do que eu. Certo? Mas eu já tenho projetos para ela. Claro que são meus projetos que eu não posso falar aí ao vivo, mas já tenho os projetos. E sabe de onde está vindo esses projetos? Da palavra de Deus. Esse é o projeto que eu tenho e está vindo da palavra de Deus. Só que eu não pago aluguel. E tenho o meu carrinho e está quitado. E é o segundo carro. E já tem projeto para um terceiro carro. Pensa, meu amigo, minha amiga. Fruto da onde? Da redenção. Fruto da onde? Da entrega de vida com Deus. Frutos da onde? De buscar o primeiro, o reino do céu e a justiça, que as outras coisas estão sendo acrescentadas para mim. Simples assim. E não é dar o seu tudo, não é entregar envelope, não é isso, não é aquilo. Não é o dízimo e nem muito menos oferta. Oferta estipulada. Onde já se viu uma igreja ficar estipulando oferta, sendo que na Bíblia fala, o apóstolo Paulo tem ensinado e diz que devemos dar voluntariamente as nossas ofertas, com amor, com alegria, aquilo, digamos assim, aquilo que cabe no seu bolso. É claro que se você tiver 50 reais, e você vai usar pelo menos 20, 30 reais para alguma coisa, coloca 20. Mas você está fazendo isso conforme o seu coração, com alegria, com amor, e obviamente que Deus vai aceitar. E eles falam, não vai fazer falta para você. Mas é claro que não vai fazer falta. Se você vai dar com alegria, se você vai dar com amor, sem estipulação de oferta, está dando com alegria, nem que seja R$1, claro que Deus vai te abençoar. Mas não vai te abençoar pelo valor que você deu. Ele vai te abençoar segundo o que está o seu coração. Porque Ele já é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo, meu amigo, minha amiga. Ele não precisa do seu dinheiro. Essa conta bancária que você tem, essa riqueza toda que você tem, o carro que você tem, essas coisas aradas tudo que você tem, é fichinha. É fichinha diante de um Deus rico e todo-poderoso que é. Jesus mesmo fala que não devemos se encher com as riquezas deste mundo. Por que que ele falou? Porque quando você morrer, meu amigo, minha amiga, quem vai desfrutar dessas riquezas não vai ser você não vai levar para o céu não, e muito menos para o inferno. Vai ficar na terra. Aí esses pastores estão fazendo o contrário. Eles estão juntando riquezas para eles. Estão juntando dinheiros para eles. Você sabia por que tem muitas igrejas neopentecostais crescendo por aí? Se você for ver a história
desses que estão abrindo novas igrejas, eles têm uma história. Da onde que você veio? Ah, eu já fui pastor da Igreja Universal. Eu já fui pastor da Igreja Mundial. Eu já era ali junto com a Duque Gênio. Eu já estava lá junto com a R.R. Soares. Cada um tem uma história. E a maioria desses pastores da Igreja Universal e dessas demais igrejas, eles estão com 30, 40 anos de obra. Aí você vai fazer uma soma, os caras entraram aí com 15, 16 anos de idade na obra. Porque a Igreja Universal não vai aceitar um pastor com 30 anos para cima. Para eles, com pessoas com 30 anos para cima, não presta para mais nada. É inválido. Aí você vai ver que esse pastor, eu conheço um aí, que ele tá aqui ainda na igreja, foi embora e já voltou. Eu conheço ele quando estava na obra, quando ele era molequinho. Quando eu conheci ele, estava com uns 13, 14 anos por aí. Minguadinho. E ele agora é um pastor que é regional. E fala bonito. Só que ele fala uma coisa que ele nunca sentiu na pele. Então eu tô falando dele para colocar também como exemplo esses demais outros pastores que entrar na obra com seus 15, 16, 17 até os seus 18 anos. Passou dos 18 anos e virou pastor, ainda dá para relevar, porque tem muita gente que teve algumas aprendeu o que é sofrer na vida, certo? Mas esses com 15, 14 anos aí, eu tô na igreja desde os meus 14 anos de idade. Ei, o cara nunca fumou uma maconha, o cara não sabe o que é gerar uma cocaína, o cara não sabe o que é chegar bêbado em casa, o cara não sabe o que é levar porrada na rua, se dar de frente com gangues, o cara não sabe nem sequer o que é levar uma geral de uma polícia quando você tá numa doceria ou no bar ou no ambiente, nem sabe o que é levar uma geral de uma polícia e ainda levar soco e pontapé, tapa na orelha ou ter ouvido zumbizado de tapa que a polícia deu. Nem isso, ele nem sabe o que é isso. Nunca trabalhou na vida. Esses pastores que estão na obra e que estão na igreja desde seus 15, 16 anos de idade, nem sabem o que é trabalhar, não tem uma carteira registrada sequer, não sabe o que é trabalhar, não sabe o que é pegar o ônibus para quem não tem carro, não sabe o que é pegar o ônibus de manhã, lotado, cheio, já vai cansado de trabalhar e ainda não consegue nem pegar banco para sentar. Não sabe, nem sentiu o gosto do que é levar desaforo de patrão ou do seu encarregado. Nem conhece esse tipo de coisa. Tem pastor que fala mal das outras igrejas, por exemplo, das igrejas católicas. Por exemplo, tem pastor que fala mal das igrejas católicas, fala mal da Umbanda, fala mal porque é isso, que é aquilo. Nem conhece os adeptos do troço. Nunca tiveram dentro para conhecer. Eu, se quiser falar mal da igreja católica, eu falo. Porque eu já estive dentro, eu conheço adepto delas. Certo? E se fosse de Deus, eu estava dentro até hoje. Com todo o respeito aos católicos. Por isso que todo mundo fala, todos nós somos cristãos. Não. Todos nós não somos cristãos, não. Há cristãos e cristãos. Há padres e padres. Há pastores e pastores. Aí falam mal da Umbanda. Nem sabe que inferno que é Umbanda. Eu sei o que é Umbanda. Eu sei quem são os demônios. E ainda estão praticando idolatria. Hoje, qualquer arca que entrar numa igreja, seja da Universal ou da outra igreja aí, que entra uma arca, já estende a mão para a arca. Estende a mão para a arca que aqui vai sair o poder de Deus. Se você conseguir encostar na arca, você será curado. Se você conseguir encostar na arca, a sua vida financeira vai arrebentar. Heresia. Sai fora enquanto há tempo. Valorize a sua salvação. Esquece a riqueza. Esquece. Mas as pessoas perderam o senso. As pessoas perderam a redenção. As pessoas perderam, sabe, o amor. Elas não estão indo atrás do abençoador. Elas estão indo atrás de bênção. Elas estão indo atrás de riqueza. Um sonho que nunca conseguiram realizar no passado quando eram jovens.
eles tentam realizar colocando seu carro no altar, e os pastores estão fazendo isso. Sacrifícios financeiros que a Igreja Universal está pregando são sacrifícios para tirar o seu tudo. E aí eles colocam vários tipos de situações. Sonhos, um carro novo. Aí o cara humilha. Ah, aquela lata velha que tá lá aquele carro que tá ali no estacionamento, meu irmão, é uma lata velha, nem presta. Se deixar debaixo de sol e chuva, vai enferrujar. Agora as coisas de Deus não vai enferrujar. Ou seja, pega aquela lata velha, coloca no altar e entregue para Deus. Aí você vai olhar para o céu e você vai ver se Deus está andando com o seu carro. Quem vai estar andando com o seu carro é o pastor. Por que hoje a maioria dos pastores tem carro? Porque são carros frutos de sacrifícios do povo. Aí eles distribuem o carro. Por exemplo, se eles pegar o carro daqui de Campo Largo, você acha que vai rodar aqui em Campo Largo? Não vai, não. Vai mandar para uma igreja, para uma igrejinha do interior. Vai para lá o seu carro. E aí quando uma pessoa resolve a reclamar com Deus, dizer, pô pastor, eu dei o meu salário, eu fiz isso, eu fiz aquilo, fiz tudo que o Senhor mandou, perfeitamente, tudo que o Senhor mandou. Porque aí eles usam aquela palavra em que fala, crês no seu profeta e prosperarás. Olha o que eles falam, que você tem que crer nos profetas e que você vai prosperar. É o que a Bíblia nos ensina, que devemos crer nos nossos profetas e que nós vamos prosperar. Pois bem, só que essa prosperidade que eles estão usando é heresia, porque quando a Bíblia fala, crês nos seus profetas que você vai prosperar, a prosperidade não é financeira. A prosperidade na Bíblia é espiritual. A prosperidade na Bíblia é familiar. É uma vida diferente. É a conversão, uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. E não prosperidade, e não riqueza. Ah, você quer ser curado? Vem na igreja universal, vem na igreja mundial, vem na igreja do Duque que você será curado. Meu amigo, minha amiga, não existe relato nenhuma aqui na Bíblia dizendo que Jesus Cristo vai curar todo mundo. Jesus não prometeu que vai curar todo mundo, não. Não prometeu. Não prometeu. Porque se Jesus prometesse de curar todo mundo e que você fosse na igreja a dar dinheiro para você ser curado, então Deus nem poderia ter dado, sabe, inteligência ou até mesmo podemos dizer talentos para uma pessoa se tornar médico. Por que hoje tem médico? Para te consultar, meu amigo, minha amiga. Repito, Deus cura, cura. Deus transforma, transforma. Mas você tem que fazer a coisa certa. Se é para você ir no médico, vai no médico. Agora, se o médico te desenganar, meu amigo, aí sim, é a hora de entrar a obra de Deus. Ah, eu fui desenganada pelo médico, sacrifiquei e Deus me curou. Mentira, mentira, heresia. Heresia, porque aí você está comprando a bênção de Deus. Você está comprando a cura de Deus. Eu vi uma vez o Bispo Macedo pregar, dizendo que uma pessoa que dá o seu dinheiro para Deus, que sacrifica para Deus, que dá o dízimo para Deus, ela faz com que Deus seja obrigado a abençoar ela. Obrigado com o quê, meu amigo, minha amiga? Deus não é obrigado a abençoar ninguém, não. Uma vez também eu vi uma reportagem que fizeram com o Bispo Macedo. Ele estava dizendo que a Igreja Universal cresce, ela está crescendo porque as pessoas têm uma troca com Deus. Olha só, a Igreja Universal cresce porque o povo da Igreja Universal tem uma troca com Deus. A gente dá e Deus nos abençoa. Você vê até que ponto estão chegando.
tudo com práticas de heresias. Você tem que estar numa igreja, meu amigo, minha amiga, que não tem essas práticas de heresias. A igreja de Cristo, templo, a igreja de verdade, templo, um pastor de verdade, era aquele que ele sobe lá no altar, no púlpito, que ele abre a palavra de Deus, aí ele fala para você, você tem que se converter. Essa é a igreja de verdade. Você tem que se batizar. Essa é a igreja de verdade. Você tem que se render a Cristo. Essa é a igreja de verdade. Você tem que entregar a sua vida para Deus. Essa é a igreja de verdade. Você tem que meditar na palavra, você tem que praticar o que está na palavra de Deus. Essa é a igreja de verdade. Se render a Cristo. E não a igreja que fala que se você dar o seu dinheiro, Jesus vai te abençoar. Que se você fazer esse voto, Deus vai te abençoar. Venha pegar o seu copo com água, que você será curado. Venha pegar o óleo da unção. Venha participar da Santa Ceia, da Santa Ceia da Redenção. Santa Ceia, até nomes colocam da Santa Ceia. Tudo heresias, tudo práticas diabólicas que estão acontecendo de dentro das igrejas evangélicas. O Valdomiro Santiago da Igreja Mundial, agora ele resolveu pedir trízimo. Não é mais dízimo não. Ele resolveu agora pedir trízimo. E ainda, sabe, chora. E tem uma parte lá que ele fala assim, que eu vi também, que a igreja não fica mercanticando as coisas. Eles vendem travesseiro. Ó, se você pegar o travesseiro aqui consagrado, tem travesseiro por 100, tem travesseiro por 200, 300 reais. Você vai lá, faz uma sua oferta, o seu voto, aí você pega o travesseiro consagrado. Heresia! Trízimo, de onde já se viu o trízimo? Ah, agora a partir de hoje você vai dar o seu trízimo. O trízimo vai representar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quer dizer, já não basta pedir o dízimo do salário da pessoa, agora está pedindo o trízimo, quer dizer, tirar 30% do seu salário, fora algum voto por fora que vai fazer ali, na hora do movimento ali. Trízimo. E é um dos caras que tem fazendas com vários cabeças de boi, coisa que você não tem. A casa dele é uma casa maravilhosa e grande, coisa que você não tem com respeito à sua casa. Mas colocando entre eles ali, com nós, digamos assim, dá de 10-0. Tudo com os frutos do quê? Do seu dinheiro, do dinheiro do povo. Claro que a igreja vai ter que crescer. Claro que eles vão ter que colocar alguma coisa para a igreja ali para mostrar que está crescendo. Só que eles estão enriquecendo. Sabe quanto que ganha um bispo? Pelo que andei sabendo, até alguns anos atrás era de 5 a 6 salários de um deputado. Hoje o salário está maior. Então, um bispo só da Igreja Universal, ele ganha muito mais do que um deputado. Agora imagina, agora tem 2 deputados aí, que é da Igreja Universal, dois bispos se tornaram deputados. Imagina os rios de dinheiro que não vai ganhar. Agora eu pergunto, será que eles sacrificam? Ah, eles falam que sacrificam, eu duvido. Eu duvido, porque na época, na antiga, se for para nós falar de sacrifício, na época, nas antigas, os profetas e também até mesmo o sacerdote, eles sacrificavam junto com o povo. Não sacrificavam entre eles, não, sozinho. Eles faziam isso junto com o povo. Tudo era feito junto com o povo, nada era separado. O que há? Falsos profetas. Não engana não. Não vem enganar não, porque não tem. Eles estão enganando sim. Aqui na Igreja Universal, do Reino de Deus, da cidade de Campo Largo, não tem nenhum membro abençoado da Fogueira Santa de Israel. Se tiver, escreva no comentário que eu vou
apertar a sua mão se você me mostrar toda a riqueza que é pregada na fogueira santa de Israel. Só que ainda vou mais além. Eu vou perguntar para os seus vizinhos como é a sua conduta. Eu vou perguntar para os seus vizinhos o que você tem. Os vizinhos vão chegar e dizer que é realmente da Igreja Universal onde congrega. Ou até da Igreja Mundial. Aliás, eu desafio qualquer igreja neopentecostal que pratica essas coisas, essas teologias, que pratica essas heresias. Sem medo. Porque não adianta mostrar. Eu vou atrás do fundo. Eu vou atrás das coisas. Eu vou atrás. Esses dias, eu vi na internet o R.R. Soares da Igreja da Graça chegando bem assim. Primeiro, ele tira o sarro de uma membra. Diz que a membra chegou e falou para ele: a partir do momento que eu comecei a ser dizimista, eu fui curado da minha saúde, pastor. Aí ele falando dessa forma: a irmãzinha disse que começou a dar o dízimo porque ela foi curada da sua saúde. Quá. Desta forma. Daí ele acrescenta: você está dando dízimo porque você não quer ir para o inferno. Porque a pessoa que não dá o dízimo é a pessoa que já está no inferno. Isso significa que para eles da Igreja da Graça, certo? Que a sua salvação só é válida com os seus 10%. A sua alma vale 10% do seu salário. Ou 10% de tudo que cair nas suas mãos. A sua alma vale isso, para você ser salva. O Algernon Duque é outro. Pede oferta de 5, 6, 10 mil reais até. Vai lá num rio qualquer e diz que está no Rio Jordão, que está na cachoeira não sei da onde. Tudo herético, heresias. Esse dia eu vi um vídeo lá, a esposa dele sentada num trono. Pelo amor de Deus, quem senta no trono é só Rei Jesus e mais ninguém. Sentado lá numa cadeira de trono, colocando os pés lá e falando pro povo depositar o dinheiro que tem, a oferta, nos pés dela. E ainda tem uma senhorinha lá, tadinha, olha lá pelo semblante dela, sabe, acreditando naquilo ali, que um milagre vai acontecer. Ainda chega a pergunta, bem assim, é assim, desse jeito, pastora? Ainda a pastora ainda pega e fala assim: você não tem que falar comigo, simplesmente coloca, toca no meu pé, coloca e pronto. Grossa ainda. E o povo colocando lá dinheirinho com seus pedidos no pé da mulher do Algernon Duque, da Igreja Plenitude de Deus. Heresia. Onde já se viu uma coisa dessa? Estão se achando um Deus, na verdade. E estão praticando essas heresias. Só para encerrar a nossa programação, eu vou mostrar, eu quero dizer aqui o seguinte: a palavra de Deus, o que eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou mostrar para vocês qual é o significado da Bíblia. Qual é o significado da palavra de Deus? E o porquê que um pastor ele tem que ler e praticar o que está de dentro? Porque sacrifício financeiro, ofertas estipuladas, sacrifícios financeiros, ofertas estipuladas, voto daqui, você tem que fazer voto para a saúde, voto para a família, voto para isso e voto para aquilo, é tudo heresia. Não tem nada na palavra de Deus. Fora da palavra de Deus se chama heresia. Tudo aquilo que está sendo ao contrário da palavra de Deus, ou tudo aquilo que não existe na palavra de Deus, é considerado heresias. E essas heresias, ela vai para a igreja evangélica, vai para a igreja católica, vai para qualquer denominação que usa a palavra de Deus. Tudo se torna heresia. E eu vou ler aqui para você o significado dessa palavra, só para nós encerrar essa transmissão. Aí eu até gostaria que você compartilhasse esse vídeo com seus amigos, que chegue ao ouvido dessas pessoas que estão de dentro dessas igrejas. É uma denúncia que eu estou fazendo. É uma denúncia.
Usou para Geda, você esteve dentro e hoje você está cuspindo no prato que comeu. Não estou cuspindo no prato que comeu. Eu agradeço a Igreja Universal de uma seguinte forma. Aliás, eu não agradeço a Igreja Universal. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço por essa porta que foi aberta de uma seguinte parte. Foi de dentro da Igreja Universal que eu conheci a minha esposa. E hoje, agora em dezembro, nós vamos completar 15 anos de casamento. E eu fui um dos únicos obreiros que teve um único casamento. Porque aqui na Igreja Universal de Campo Largo, tem obreiro aí que já rodou na mão de obreiros ali de dentro. Rodou com casamento. Tem obreiros aí que tá com 3, 4 casamentos na mão aí. E é obreiro. E coloca a mão nas pessoas ainda. Tem obreiro aí que está praticando adultério. Sabe qual a prática do adultério? Que está casado no papel, se separou, não assinou o divórcio, mas está cometendo adultério, como se diz, casou e nem casou, está até namorando até. Namorar ainda pode namorar, mas duvido que não está fazendo certo. Tá cometendo adultério, porque enquanto se não tiver divórcio, meu amigo, isso significa que se você não tiver o divórcio, significa que vocês ainda são casados. Independente se moram junto ou não, independente se mora lá na China e o fulano mora lá no Uruguai. Não assinou o divórcio, ainda é casado. Ainda tem o sobrenome. Ainda tem o cônjuge. E aí estão aí nas práticas do adultério. Estou adulterando, vivendo na prática do pecado um monte. Estou falando daqui de Campo Largo. Eu dou minha cara para bater se não tem gente assim. Eu falo porque eu estive dentro, eu falo porque eu conheço. E isso já é até recente também. É recente também. A palavra de Deus é redenção. Não é coisa para prosperar, não. Não é para prosperar. Ah, tem gente aí que quer riqueza, vai lá na igreja. Dá o seu tubo porque eu quero igreja. Ninguém, hoje em dia as pessoas estão indo na igreja para ter benefício próprio. Não estão indo mais nas igrejas para se render a Cristo, para ter a sua salvação. Não estão indo mais nas igrejas em prol da sua salvação. Estão indo nas igrejas porque querem uma vida financeira abençoada, querem se tornar rico, querem ter o melhor carro, querem conquistar casamento, conquistar noivado. Por isso que eu falo. Eu atribuo um pouco à Igreja Universal porque foi lá dentro que eu conheci minha esposa. Foi lá dentro que eu conheci o Senhor Jesus. Foi lá dentro que eu tive o conhecimento da palavra de Deus. Foi lá dentro que eu me libertei das drogas. Foi lá dentro também que eu consegui sair fora do mundo da bruxaria, porque era praticante, eu era bruxo, eu praticava satanismo, vivia em cemitérios, eu tinha depressão, vontade de se matar, cometer suicídio, tinha raiva das pessoas, tinha raiva de mim. Então eu aprendi muita coisa ali. Mas também eu atribuo à Igreja Universal por eu estar praticando aquilo ali e de repente começar a ler a palavra de Deus, e foi ali que eu abri os meus olhos. Aí o Espírito Santo, claro, foi difícil cortar o cordão umbilical, claro que foi. Só que eu me rendi aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque eu falei para Deus, em momento algum eu estava vindo na igreja em prol de ter uma vida financeira, de ter isso, de ter aquilo, de ter isso, de ter aquilo. Eu nunca fui egoísta, nunca tive esse tipo de coisa de dentro do meu coração. O que eu queria é apenas ser salvo. O que eu queria é aproveitar essa idade que eu tenho, com os 42 anos de idade, e estiver vivo até lá, para frente, aproveitar uma vida com o Senhor, aproveitar uma vida com Cristo. E foi isso que Ele me abriu os olhos. E hoje eu vejo as pessoas aí, acabando com a sua própria vida, se rendendo aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne, e estão indo buscando essas igrejas evangélicas. Tudo heresia, tudo práticas heréticas. Pastores estão aí ganhando rios e rios de dinheiro nas costas do povo, nas costas das pessoas. Abra o olho, meu amigo, minha amiga. Distribui esse vídeo, abre o olho. Temos aí
vários pastores da Igreja Universal que estão abandonando a obra. Alguns saíram por pecado, alguns bispos saíram porque traíram suas esposas. Só o bispo Romualdo disse que ele saiu, além dele brigar e dar uma porrada diz que ele já deu até porrada na cara do Renato Cardoso, do genro do bispo Macedo. Agora ele saiu fora, porque era um homem que falava de Deus, era um homem que também arrecadava bastante dinheiro, mas era um homem que vivia no mundo da prostituição. Pagava com dinheiro, com dízimo, oferta e riquezas que ele construiu de dentro da igreja, pagando prostitutas. E agora diz que ele está fora. Agora, pelo que eu soube, diz que vai abrir uma igreja lá no Rio de Janeiro. Essa igreja vai se chamar Igreja Universal também. Por isso que hoje o Bispo Macedo, hoje você ouve as pessoas dizer: meu nome é fulano tal, eu sou a Universal. Eu sou não sei o que, meu nome é fulano tal, sou atleta tal, eu sou a Universal. Por quê? Porque a Igreja Universal se tornou hoje uma empresa. E as pessoas que se atribuem dizendo que é a Universal são pessoas que se rendem às coisas desses falsos pastores. Se você é um homem abençoado, uma mulher abençoada, você não vai dizer eu sou a Universal. Você vai dizer eu sou de Cristo Jesus. Eu sou filho do Deus vivo. Eu faço parte do corpo do Senhor Jesus. E não dizer eu sou a Universal. Última vez o pastor veio discutir comigo, me chamar a atenção, falou assim: eu estou 30 anos na obra, eu sou Universal. Olhei para ele e falei assim: meu amigo, você está 30 na obra e você é Universal? Pois bem, meu camarada, desses seus 30 anos que você está na obra, a minha trajetória foi conhecer macumba, Satanás, diabo, o inferno, mundo das drogas, mundo da prostituição, o mundo do alcoolismo. Eu conheci tudo. Então, desses teus molequinhos aí de fraldas, desses 30 anos que você tá aí, então desses 30 anos contando com o de agora, que eu cheguei agora, significa que eu tenho muito mais experiência do mundo do que você. Então isso significa que você é universal mesmo, porque você está vivendo em cima do testemunho de pessoas. Então você é universal. Desses 30 anos de pastor, você é universal. Eu não sou universal. Eu sou de Cristo Jesus, porque Ele me libertou das drogas, coisas que você não sabe o que é. Ele me libertou da cocaína, que você nem sabe o que é cheirar cocaína. Ele me libertou da maconha, você nem sabe o que é fumar maconha. Ele me libertou dos vícios do mundo da bebida, você nem sabe o que é ficar bêbado. Ele me libertou do mundo lá fora. Então você nem sabe o que é levar porrada, o que é levar corridão, o que é levar porrada de polícia, o que é levar porrada de gente. Você nem sabe o que é isso. Você está acostumado, desde molequinho ali, certo, a ser doutrinado pela igreja. E você foi doutrinado. E aí você vem falar de demônio, você nem sabe quem é o tranca-rua. Você sabe que é tranca-rua porque já diz tranca-rua, mas você não sabe o que ele é capaz de fazer. Você nem sabe o que é manjar, você nem sabe o que é isso, nem sabe o que é aquilo. Sabe por quê? Porque você não teve nesse movimento como eu tive. Pronto. Aí o cara abaixou a bola. Eu falei: sabe de uma coisa? Vai lá regular sonzinho pro outro pastor, que é isso que você sabe fazer. Porque nem para isso você presta de pregar no altar, porque nem isso ele deixa. Tanto é que daí a reunião desse pastor estava crescendo, o outro pastor chegou até a tomar a reunião dele. Sabe por quê? Porque a reunião dele estava crescendo. É que nem eu falei no início. Esses pastores das igrejas, eles pedem para quanto mais arrecadar. Existem prêmios para eles. O pastor que arrecadar mais vai ganhar viagens para Israel, vai ter carro novo, vai morar num apartamento melhor. Pronto. Então a Igreja Universal hoje, ela se tornou uma empresa. Infelizmente ela se tornou uma empresa. Ela é bonita. Se olhar o templo, ela é bonito. A fachada dela toda é linda. Ela é bem conservadora. Mas é tudo aparência. Porque quando você entra lá dentro, você vai dar de cara com um bando de covios, de falsos pastores, falsos mestres,
que não leva você à redenção, não quer levar você à salvação, não quer falar para você do inferno, não quer falar para você do diabo, do inferno, não quer falar para você que debaixo existe o fogo, existe o inferno, e como também não quer mostrar os caminhos. Eles até fala do inferno, né? Fala alguma coisinha de salvação. Eu nos últimos momentos da minha saída, eu cronometrei no relógio 1h30 de reunião, 1h20, eu exagerei agora, 1h30 de reunião, 1h10 foram falar de correntes e dinheiro. Ah, precisamos de dinheiro para isso, precisamos de dinheiro para aquilo, precisamos de dinheiro para isso. Aí pronto. Aí os outros minutos, né, dos outros 20, 15 minutos finais, aí faz uma busquinha com o Espírito Santo, ó Deus, eu te amo, aleluia, canta uma musiquinha, pronto, né? E ainda vai lá, ainda consegue pedir oferta. Aí, pum, quando você vê, acabou a reunião. Acabou a reunião. Ai dos pastores que não seguiam as regras do Bispo Macedo, tá fora. Ai do pastor que não seguia a regra do Valdomiro Santiago, tá fora. É com a mão na frente e outra atrás, meu amigo, minha amiga. E aí, vão sair por aí, abrir outras igrejas. Para encerrar, no 2 Timóteo, no capítulo 3, eu vou ler o 16 e o 17. Se você tiver a Bíblia, você pode até ver aí no status. Eu coloquei os versículos bíblicos que eu li. De tudo isso que eu falei, eu li com relação a esses versículos. Então eu vou mostrar para você o significado da palavra de Deus. O que é a palavra de Deus que eles têm que pregar no altar, que essas igrejas não estão mais fazendo. Então vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Não é para ensinar teologia, não é para ensinar heresia, não é para ensinar a pessoa que tem que cobrar de Deus, não é para ensinar a pessoa que tem que gritar com Deus, ou o Senhor me abençoa, ou então o Senhor me mata, ou o Senhor é Deus ou não é Deus, porque assim, ou dá ou desce, porque assim, ensinar os caminhos para a salvação, é ensinar os caminhos para a conversão, é ensinar os passos de Jesus, para repreender, para corrigir o pecador, para repreender aquela pessoa, não faça isso, não faça aquilo, repreender com amor, com compaixão, não com críticas e desaforos, que é que a Igreja Universal faz, para corrigir, ensinar, corrigir a pessoa. Ó, fulano, se você estiver fazendo isso, você vai estar desagradando a Deus. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer certinho. E para instruir em justiça, levar as pessoas à instrução com a justiça, com Deus, viver no amor, na fraternidade, na compaixão. A religião verdadeira é a religião de Cristo, sabe qual que é? Amar uns aos outros como a ti mesmo, amar o próximo. A religião não é religião católica, não é religião crente, não é religião evangélica, essa é a religião de Deus. E se você procurar, você pode até bater lá na internet, lá, qual é a religião verdadeira de Cristo, já vai mostrar até o versículo bíblico. A verdadeira religião. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito. Esse homem de Deus seja perfeito, não é ser aquele perfeito diante dos outros demais homens, porque todos são pecadores. Mas perfeito, sabe no que se retrata aqui? Instruído para toda boa obra.
Esse homem de Deus, ele tem que ser perfeito para instruir uma boa obra. É ter bom testemunho, ótimo testemunho. É não desonrar a Deus com a sua vida, com o seu caráter. É ter testemunhos. E não é ser aquele pastor que tem um cabelinho penteadinho, sabe, que deve botar 1 quilo de gel naquele cabelo lá, que chega a pentear lá e deixar bem grudadinho o cabelo, ou manda cortar bem o cabelinho e deixar arrepiadinho lá, um cheirosinho, né? Compra aqueles perfumes caros. E eu esse dia aí comprei um perfume, um kit, que eu vou pagar aí R$150 por aí, pra mais. Caro, mas é o do Boticário mesmo, é aquele que você passa e fica cheiroso. Isso eu comprando. Eles que comprem nas coisas. Isso eu comprando porque trabalho. Porque se eu não trabalhar e ficar desempregado, eu vou ficar fedendo. Daí eles passam perfuminho, roupinha passada, bonitinha, né? Porque nem suas esposas lavam as roupas como as nossas mulheres lavam, de trás de um tanquinho. Ainda bem que tem um tanquinho ainda, máquina de lavar e tudo. Porque antes era, ó, é quebração de unha esfregando as nossas orbas. Bem que as minhas orbas eu mesmo lavo, mas tá lá, esfregando. Elas não. Sou acostumado com o dinheiro, com mordomia, sabe? De passear com o seu cachorrinho, né? De levar as suas roupinhas aí pra lavanderia lavar, que nem isso elas fazem. Então, o homem de Deus instruído aqui é isso. Dar bom testemunho. Falar da palavra de Deus. Falar da salvação, de mostrar que ele está salvo. Porque se uma pessoa está salva, ela consegue levar a salvação a um perdido. Agora, uma pessoa que não está salva, como é a maioria desses pastores, que eu acredito que não estão, então eles estão mais preocupados com a vida financeira, estão acumulando riquezas. Jesus fala, não acumuleis riquezas aqui na terra. E eles estão acumulando riquezas aqui na terra, porque eles sabem que amanhã ou depois, se as portas da igreja fechar, eles vão abrir. Se amanhã ou depois eles saírem fora da igreja, eles vão ter os seus benefícios próprios, o dinheiro acumulado nas custas do povo. Simples assim. Heresias. Tudo com práticas de heresias. Tá aqui. Toda a escritura é divinamente inspirada e aproveitava para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então aí, meu amigo, fica aí para vocês. Por isso que eu falo, se vocês acham que eu exagerei com relação a essas igrejas que estão praticando heresias, né? E você acha que acha no direito de me processar, vai em frente. Vai em frente, me processe, porque eu posso ter o Ministério Público inteiro ao meu favor para começar a fazer, sabe, para começar a investigar essas igrejas. Porque nada mais é, elas não pagam impostos, certo? E se não me falha a memória, já estão cometendo um grande erro, lavagem de dinheiro, certo? Como eu falei, eu não vou denunciar eles para o Ministério Público, certo? Porque eu sei que amanhã depois vai ter gente para fazer isso. Eu não vou denunciar, certo? Porque eu tô numa outra igreja, tô congregando na igreja cristã, numa igreja batista, tô congregando também numa outra igreja. Eu só tô simplesmente congregando, certo? Não tô mais junto com essa turma aí, não. Então eu tô em paz, certo? Mas é que nem eu falei, como eles ainda continuam falando mal de mim, falando que eu sou endemoniado, o cara saiu da igreja porque é endemoniado, o cara saiu da igreja porque não tinha nada com Deus, que era isso, que é aquilo, certo? Então se continuar, obviamente eu vou processar a Igreja Universal e daí eu vou pedir que o Ministério Público, pelo menos aqui de Campo Largo, comece a fazer investigação aqui na igreja da cidade de Campo Largo. Lembrando que eu tenho amigos lá dentro, tem obreiros, amigo meu, que até hoje conversa comigo pelo WhatsApp, que é o único sobrevivente da minha amizade. Também tenho parentes que tá lá, minha sogra é obreira, certo? Por isso que também eu posso falar. E também tem o meu cunhado que também lá já tá desanimado, certo? Então tem muitos amigos meus lá também que estão lá dentro da igreja. Tem amigo meu que trabalha lá na igreja, que é da igreja e trabalha comigo na mesma fábrica que eu, certo? Então eu não tenho medo de errar com relação, certo? Não tenho medo de errar. E se eu quiser eu posso pegar eles mesmos de exemplos. Por quê? Porque um conhece o outro. Um conhece o outro, certo?
Então fica aí uma dica com essas igrejas heréticas, praticantes de teologia da prosperidade. Em nome do Senhor Jesus, pessoal, eu peço a vocês, compartilhe esse vídeo, mostra para os seus amigos, manda lá para os seus amigos, compartilhe. Eles têm que sair dessas igrejas, vão perder a salvação. Praticou heresia, vai perder a salvação junto com eles. É uma das marcas da besta. É uma das marcas, infelizmente, de dentro dessas igrejas evangélicas. Na próxima eu quero fazer uma transmissão ao vivo com relação a essas igrejas e muitas músicas gospels que não tem nada de Deus. Porque nem toda música que fala de Jesus é uma música que agrada a Deus, é uma música de louvor ao Senhor. Tá certo? Em nome do Senhor Jesus eu agradeço pela compreensão e a paciência de vocês ao vivo aqui, muito agradecido, e que Deus abençoe a vocês a todos abundantemente. Qualquer dúvida, você pode me procurar no Messenger, né? Escrever ali uma mensagem, qualquer dúvida com relação ao que eu falei, ou você pode escrever num comentário, qualquer dúvida também, certo? Você pode me procurar também, certo? Então, eu estou aí para abrir os seus olhos, tá certo? Em nome de Jesus eu entrego a vida de todos vocês na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos abundantemente em o nome do Senhor Jesus, e que assim seja. Amém. Uma boa noite.